Olá pessoal, aqui é o professor Rogério Bilibil do canal Professor Bilibil Responde. E hoje o nosso vídeo vai ser sobre educação, né? E é uma pergunta que me foi feita já tem alguns anos, né? Por um estudante de licenciatura, né? Eu não me recordo exatamente de qual curso, porque era um componente que reunia estudantes tanto de pedagogia, quanto de história, quanto de artes. Era uma turma híbrida, vamos dizer assim, né? Que reunia vários estudantes desses cursos, né? E eu não lembro o sobrenome, mas eu lembro o nome, né? Era o Matheus, e o Matheus me fez uma pergunta que eu achei muito desafiadora. A gente até fez uma discussão naquele momento, e acho que rendeu depois mais discussões. E é algo que eu ainda hoje tento me responder, porque a gente vai acumulando visões, vai acumulando conhecimentos, né? E na ocasião o desafio que ele me propôs era o seguinte: professor, fosse o senhor gestor de educação, o senhor investiria no professor ou na tecnologia para que ele pudesse ministrar as suas aulas? E a pergunta parecia relativamente simples, né, num primeiro momento, afinal de contas. Qual o elemento central, né, da educação? É a relação professor-aluno. Então vamos investir no professor, né? Só que com o passar do tempo e cada vez mais nós temos ferramentas tecnológicas no nosso dia a dia, né? Cada vez mais a nossa comunicação se torna digital, cada vez mais o registro da nossa história, das nossas informações, ele vai também se tornando digital. Será que a pergunta ela não merece uma atualização? Será que hoje, né, fosse eu, fosse você, fosse qualquer um, né, o gestor máximo da educação brasileira, a política não deveria ser investir na capacitação do professor dominar as tecnologias como uma política de qualificação do ensino? Né? E recentemente eu me pus a pensar de novo sobre esse assunto. Né? E eu entendo sim, né, como eu acabei de colocar, que a tecnologia se tornou mais importante nas nossas vidas nas últimas 2 ou 3 décadas, e talvez se torne mais importante ainda na próxima década, no transcorrer desta década. Mas a pandemia também me fez refletir um pouco, né, no sentido contrário a isso, né? Porque na pandemia nós percebemos, foram praticamente 2 anos em que as aulas foram ou completamente remotas ou quase totalmente remotas, e a reação dos educadores, dos alunos, dos pais foi de que a aprendizagem não foi satisfatória. Pelo menos as primeiras abordagens que surgiram pós-pandemia mostraram isso. Ou seja, nós tínhamos as ferramentas, nós tínhamos a tecnologia, mas faltou algo para que efetivamente os níveis de aprendizagem, os níveis de qualidade que nós tínhamos e que já eram níveis que a gente tinha que se preocupar. Nós temos muito que avançar em termos de qualidade na educação brasileira, mas para que esses níveis se mantivessem, né, a gente percebeu que faltou alguma coisa, né? E o que é essa alguma coisa? Então, a proposta desse vídeo não é responder às carências na pandemia, isso eu usei como um exemplo. Mas eu quero aqui reforçar nesse vídeo que é fundamental para uma educação de qualidade que você tenha um professor de qualidade. Eu acho que se eu fosse hoje responsável por alguma decisão na educação, a minha prioridade seria formar bem o professor e oferecer ao professor uma carreira, seja no sistema privado, seja no sistema público. Que o professor seja visto pela sociedade como alguém importante, estratégico, como alguém que a sociedade lhe deve respeito. Claro, todas as pessoas merecem, mas assim, a educação é um bem precioso. E se você confia a educação do seu filho a um professor, a um grupo de professores,
Essas pessoas têm que merecer o seu respeito. A profissão docente tem que ser valorizada, né? Tanto, né, nessa questão simbólica, política, quanto na questão material. E a questão material envolve, né, os recursos, e aí entra a tecnologia, e a própria recompensa material do professor para exercer o seu ofício, a sua profissão, né? Então, eu acho que ainda nós não temos como prescindir da figura do professor, certo? Formar bem o professor. Que o professor entenda que a geração do século XXI é uma geração cujo conhecimento precisa ser mediado. O professor não é mais o detentor do saber, mas é ele que tem que ter a capacidade didática, pedagógica, psicológica, de fomentar a curiosidade do seu aluno e de mediar esse conhecimento, de mostrar para o aluno a dimensão ética do conhecimento, de mostrar para o aluno que o conhecimento vai transformar a vida dele e que essa transformação tem que ser positiva, construtiva, inclusiva. O conhecimento é a porta para um mundo melhor e cabe ao professor mediar isso. E isto é mais valioso do que qualquer aporte tecnológico que a humanidade venha a criar ou que já exista. Esta é a verdadeira missão do professor. E esta missão é atemporal. Se nós retrocedêssemos 100 anos, né, no tempo, né, a figura do professor seria aquela, mediar aquele conhecimento. Talvez há 100 anos atrás o conhecimento estivesse só com o professor, mas ele tem que mediar esse conhecimento dentro da proposta que eu acabei de dizer. E hoje ele tem que fazer isso e daqui a 100 anos ele também terá que fazer isso. O conhecimento vai transformar uma sociedade para melhor se nós tivermos essa preocupação. Então, formar bem o professor, oferecer-lhe uma carreira e respeitá-lo, né, pela sua importância estratégica, acho eu que esta sim é a receita de qualidade. Então, caro Mateus, a pergunta ainda continua com a mesma resposta. Professor ou tecnologia? A tecnologia é importante, mas ela é uma ferramenta do professor. E a educação é a interação professor-aluno e sociedade. Isso vai nos trazer um mundo melhor. É isso aí. Se inscreva no canal, traga suas dúvidas, deixe os seus likes, os seus comentários, nos ajude nesta jornada rumo ao conhecimento, rumo a um Brasil melhor, que é o que todos nós queremos. Um abraço.